A manchete é: lulistas e bolsonaristas podem colocar Ciro no segundo turno. Eu vou tratar sobre esse assunto aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o joinha para cima. Se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo e a gente está quase alcançando 82 mil inscritos aqui em pouco mais de 14 meses de canal e eu agradeço a todos vocês por isso. Pessoal, alguns sites de notícia amanheceram dia 4/7 fazendo terrorismo eleitoral em cima dos eleitores de Ciro Gomes. Terrorismo que já começou há alguns meses, não tem dado certo, porque o eleitor do Ciro tem se mantido fiel, tem até crescido, oscilado ali dentro da margem de erro, tudo certo, mas para cima em algumas pesquisas, então eles insistem. E não demorou muito que um certo canal que se diz progressista, mas talvez o melhor seria se assumir logo, como lulista, fez um vídeo com aparente isenção, neutralidade, mas para quem sabe ler um pingue-letra e para quem está acompanhando alguns vídeos desse dito canal, que eu não vou nem citar o nome, a gente sabe muito bem qual que é a estratégia deles, que até já elogiei aqui outras vezes, diga-se de passagem, mas, que tem insistido aí numa tática que a gente já está percebendo há algum tempo. A ideia qual que é? É pegar o percentual de eleitores do Ciro que dizem que podem mudar de voto e dizer que os ciristas podem eleger Lula no primeiro turno. Mas o curioso é que este dito canal esconde outros dados que podem favorecer Ciro Gomes. E tudo que eu estou falando aqui, que eles falaram lá, meramente uma especulação baseado na pesquisa deste momento. Então tudo na base do pode ser que, porque certeza ninguém tem de nada. Então eu, pegando o mesmo Datafolha que serviu de base para a matéria e para este vídeo desse canal dito progressista, vi lá, por exemplo, que 29% dos entrevistados podem de fato mudar de voto. 29% muda o cenário todo, dependendo do movimento que ocorrer. A gente já viu, por exemplo, em 2014, a Marina Silva, que tinha uma vaga garantida no segundo turno, de repente tem uma mudança radical do eleitor que foi dela para o Aécio Neves. Aécio, que estava a 15, 16 pontos atrás, ficou aí 12 na frente. Tudo isso faltando 2 semanas para as eleições. Então é muito precoce você a 90 dias dar a coisa como definida, ou tratar quase que como uma tarefa impossível. A tarefa não é fácil, é muito difícil de fato o Ciro chegar no segundo turno, mas tem elementos para isso. Quando a gente pega, por exemplo, dentro desses 29% de entrevistados que podem mudar de voto, é claro que tem eleitores do Ciro que podem mudar, do Bolsonaro, do Lula, da Simone Tebet, dos Janones, de todos. Vamos pegar aqui agora essa informação que eu acho importante. Dos votos do Lula, 79% dizem neste momento estarem convictos do voto. 21% disseram neste momento, nessa pesquisa, que podem mudar. Até isso aqui pode também mudar. Daqui a pouco pode ter mais gente decepcionada com o Lula, e motivo para isso tem muitos, eu vou citar daqui a pouco. Daqui a pouco, talvez, o Lula pode transformar esse voto que pode mudar em voto convicto, não se sabe. Então, 21% do eleitor do Lula diz que pode mudar, 21% do eleitor de Bolsonaro também disse que pode mudar e 66% do eleitor do Ciro também diz que pode mudar. Só que, vamos pensar o seguinte, Lula apareceu com 47% nessa pesquisa Datafolha. 21% falando que pode mudar, você tem 9,87%. Arredondando aqui, mais perto de 10%, então Lula ficaria com 37% de votos neste momento convictos. Bolsonaro apareceu com 28%. 21% desses 28% dá aí 5,88%. Arredondando, Bolsonaro ficaria com 22%. O Ciro tem 66% que pode mudar, só que o Ciro apareceu com 8% na pesquisa, que dá aí em torno de 5%. O Ciro ficaria com 3% de eleitores convictos. Mais ou menos os 3 aqui, o que aparece daquele voto espontâneo, que é quando você não apresenta a lista com os nomes em algumas pesquisas, porque tem outras que o percentual de eleitores indecisos é muito maior, mas aí tem pesquisa para todo gosto. Então, quando se fala de gente que pode mudar de voto, isso afeta todos. E é claro que quem tem mais pode perder mais, quem tem menos acaba numericamente falando e não percentualmente perdendo menos. Só que o Ciro tem um outro ativo aqui muito importante. A mesma Datafolha perguntou qual que é a segunda opção de voto dos entrevistados. Ciro Gomes lidera com 22%. Lula vem em segundo com 18%. Não sabe 14%. Bolsonaro também tem 14%. Depois tem a Simone Tebet com 6%. Vera Lúcia 4%. Felipe, Sofia, Santos Cruz, Janones e o Pablo com 2%.
Bivar, Leonardo Péricles e Emael com 1. Então o Ciro tem 8 de intenção de voto, né? Supondo que 22% que hoje colocam o Ciro como segunda opção decidissem migrar para ele, ele vai para 30%. Né? E se chegar nesse patamar, vai para o segundo turno. Né? Tudo indica no lugar, se isso aqui acontecesse, no lugar de Bolsonaro. Então, podemos afirmar que lulistas e bolsonaristas podem colocar Ciro no segundo turno. Se isso vai acontecer, não sei, o tempo dirá. Né? Então vamos aguardar, não dá para ter certeza nessas eleições. Então o Ciro pode terminar com 3, 4, 5? Pode. Eu acho muito difícil, mas pode. O Ciro pode ir para o segundo turno? Não é fácil, mas eu posso dizer que pode. E para chegar lá, o Ciro tem alguns ativos, está em terceiro, posição estratégica para herdar votos aí de quem se diz contra a polarização, de quem até nesse momento está com o Lula porque odeia Bolsonaro, ou está com o Bolsonaro porque odeia o Lula. Mas se esse eleitor perceber que Ciro Gomes é o nome mais forte para derrotar ou Lula ou Bolsonaro, né, quando a campanha começar, eu acho que isso vai ficar evidente, mas pode ser que não dá para ter certeza. Ciro pode herdar votos aí importantes para chegar no segundo turno. Ciro tem militância, coisa que a Marina Silva e o Alckmin não tinham em 2018 e essa é uma das muitas explicações, né, para o derretimento deles nas pesquisas. Ciro tem ocupado bem os espaços nas redes sociais, tem um marqueteiro que venceu 8 de 9 eleições presidenciais que disputou, conhece o caminho da vitória, tem um discurso, né, importante contra os problemas que vivemos, tem apontado as soluções, tem cometido erros? Sim, mas nenhum no campo moral. E os erros do Ciro, perto do que o Lula e do Bolsonaro já cometeram e fizeram, olha, chega a ser insignificante. Então, o eleitor bolsonarista e cirista, não aquele raiz, porque o raiz ali, ele vai estar fechado com esses, pode fazer o que quiser, que vai estar passando pano à vontade. Mas tem um eleitor bolsonarista e lulista que pode mudar de voto, como a pesquisa mostrou, e que ele pode se decepcionar tanto com os dois que passa a olhar para uma outra alternativa em busca de uma melhor opção. E Ciro Gomes está colocado em terceiro e lidera a segunda opção de voto. O eleitor lulista, por exemplo, está olhando para algumas coisas e vai ficando incomodado. Pode ser que daqui a pouco caia a ficha e fala, opa, não dá mais, chega, né? Eu já fui eleitor do PT, chegou um momento que eu falei, não dá para justificar, não dá para passar pano. Aí eu tomei um pouco de vergonha e falei, chega, não quero mais. Em 2014 votei na Marina, em 2018 votei no Ciro. Então pode acontecer isso com outros, por que não? Lula vai ter que explicar a corrupção nos governos petistas, desastre econômico promovido no governo Dilma, porque o PT, assim, quando fala do passado, eles pulam a Dilma, como se a Dilma não fosse, né, uma cria, digamos assim, na presidência do Lula. Ou ela chegaria lá se não fosse a bênção do Lula. E o Temer também é produto do Lula, chegou lá graças à influência do ex-presidente. Lula vai ter que falar de coisas recentes também. Não assinou nenhum pedido de impeachment contra Bolsonaro, assinou contra Fernando Henrique. Será que para o Lula, Bolsonaro é melhor que Fernando Henrique Cardoso? Né, que agora eles vivem acenando um para o outro aí. Então você que acha Bolsonaro um horror, uma tragédia, saiba, Lula se omitiu da luta pelo impeachment. Lula e os novos ou velhos amigos golpistas, né? Você que foi pra rua gritar golpistas não passarão, né? E depois fora Temer, será que vai gritar agora bora Temer? Porque tá aí se aproximando de novo. Vai engolir com casca e tudo isso? Lula e Gedel, aquele dos 51 milhões em dinheiro vivo no apartamento, tá junto de novo, tá aí, vai passar pano pra isso? E o Lula, que numa entrevista nem indagado foi sobre a questão do assédio que as mulheres estavam sofrendo do presidente da Caixa, que depois pediu demissão, Lula disse que não é procurador nem policial, é quase o não sou coveiro, que o Bolsonaro disse lá atrás. Aí quando o Lula falou, muita gente passou pano, inclusive ditos canais progressistas, né? Vamos pegar aqui outra coisa, Lula e o modelo econômico, disse para a revista Time que só vai falar sobre isso depois que vencer as eleições, é do tipo assim, vote em mim, economia a gente vê depois. Então você que defende justiça social, né, que defende reformas estruturantes do país, vai continuar apoiando isso? Lula e a relação com o pastor Isidoro, aquele da cura gay que passou no Fantástico, indagado pela Linda Quebrada, num programa que o Lula participou, disse que quer ajudar o pastor a não ter preconceito contra elas e elas a não ter contra o pastor. A Lin ficou indignada na hora. Então você vai continuar apoiando isso? Digo você que apoia o Lula nesse momento. Nem eu poderia ficar aqui 1 hora apontando as contradições do passado e do presente do Lula, né, que justificaria tranquilamente qualquer pessoa que esteja
votando nele e que pelo menos se diz progressista, dizer não dá mesmo, né? Deixa eu olhar para um outro candidato. Aí você tem o Ciro, tem a Vera Lúcia, tem a Sofia Manzano. Se algum desses não for para o segundo turno, aí lá você faz a escolha daquele que você considera mal menor. Agora, bolsonaristas, boa parte desses nem acredita em pesquisa, mas uma parte sim. E tá com Bolsonaro porque ainda tem a ilusão de que Bolsonaro poderá causar alguma reviravolta na economia, que é o principal ponto que prejudica ou beneficia o presidente, e que Bolsonaro terá alguma chance de derrotar Lula. Mas esse eleitor, que pelo menos acredita parte em pesquisa, ele pode chegar lá na frente e falar, peraí, não vai dar mesmo. Porque você conversa com as pessoas, a rejeição ao Bolsonaro é gigantesca, né? E aí várias pesquisas captam isso com diferentes metodologias. Bolsonaro é o mais rejeitado, tirando algumas outras pesquisas aí que cá entre nós, né? Não dá também. Então muita gente agora que diz apoiar Bolsonaro só porque odeia o Lula já não consegue mais justificar a corrupção no governo. Essa questão do MEC, desse ministro aí, do ex-ministro foi preso, né, e muitas outras questões, o desastre na economia. Bolsonaro não vai poder nem mais usar a bandeira contra a corrupção, ele não surfa mais sozinho nas redes sociais como surfou em 2018. Fake news, que ainda são um problema, né, mas muita gente agora aprendeu a lidar melhor e a responder de forma mais rápida, né, tudo o que acontece. Então, com a rejeição que Bolsonaro tem, o que pode acontecer é os bolsonaristas entregarem as eleições de bandeja para o Lula. E quando a campanha começar, tudo isso será escancarado. E como o Ciro tem dito, o que nós temos hoje é uma polarização numa barragem artificial contendo os votos, cheio de rachadura. Se acertar uma dessas, a barragem rompe e os votos podem migrar para outros, para vários outros. Agora, quem está melhor colocado para receber o voto útil anti-polarização? Ciro Gomes, que, insisto, lidera a segunda opção de votos, tem aí uma rejeição menor do que esses dois, é menos conhecido quando você pega, né, esse nível de conhecimento mais detalhado, mas muito disso que eu falei aqui, vários canais ditos progressistas insistem em esconder de você. Por isso é importante que você compartilhe, para que mais pessoas venham para cá, porque aqui no Politizando nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.